Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Vamos lá então, voltamos para a parte principal da aula e um conceito importante a gente entender é quanto a esse posicionamento de meia guarda invertida. Não é uma situação tradicional que o passador vai buscar entrar nela, mas é uma situação comum porque ela é utilizada normalmente quando o guardeiro ganha a esgrima da meia e ele está se posicionando para raspar ou para ir para as costas. Então essa quebra de quadril impede ou dificulta raspagem e ida para as costas. Também às vezes quando eu vou raspar o meu adversário, na recuperação de equilíbrio ele quebra o quadril e acaba na meia invertida. E algumas situações de desequilíbrio, né? Ele está desequilibrado numa de la riva profunda, algumas situações, ou reposição de guarda, ele vai para meia invertida. Às vezes o Bruno acabou de passar minha guarda com nó, alguma coisa, numa raspagem, a pessoa prende o pé do lado contrário e acaba na meia invertida. Ou seja, a meia invertida normalmente não é uma posição que o passador vai buscar entrar nela, ela acontece no decorrer da luta. E por que é importante eu entender isso? Porque como ela acontece no decorrer da luta, normalmente quando acontece os dois vão buscar rápido um posicionamento de controle. E quem achar esse posicionamento de controle primeiro tem uma certa vantagem para continuar a movimentação. Então, como o estudo de hoje é voltado ao guardeiro, que seja você, guardeiro, o primeiro a achar esse controle. E a gente vai ver alguns controles que são bem importantes aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver, acho que desse ângulo aqui mesmo, Bruno. Beleza. As situações mais comuns de meia invertida é quando ele já está passando o joelho, espetando o joelho por cima de mim. A gente vai fazer nesse cenário primeiro, mas depois eu mostro outra situação, tá? Então o Bruno já está espetando o joelho, já começou a vir passar, eu ganhei a esgrima dele lá, ou às vezes estou com aquela posição de lapela aqui embaixo, a fio dental, e aí o Bruno quebrou para meia invertida para dificultar a minha raspagem, certo? Normalmente ele já vai estar abraçando a minha cabeça, porque se eu estou esgrimado aqui, a mão dele já está nesse posicionamento normalmente. Ele vai querer manter a pressão aqui em cima de mim. E um detalhe muito importante, pessoal, de raspagem, vamos virar assim, Bruno. Isso. Um detalhe muito importante da raspagem aqui é o posicionamento de quadril, tá? Então, se eu coloco o quadril do Bruno bem perto do meu, na hora que eu jogo ele, ó, como ele já está de costas no chão. Agora, se ele começa a afastar o quadril de mim, afastou bem, ó, na hora que eu jogo ele eu não consigo mais derrubar, porque ele está com uma base muito sólida. Então esse detalhe da meia invertida, de eu entender a distância do quadril do meu adversário e do meu, é extremamente importante. Ele como passador vai tentar se distanciar de mim e eu como guardeiro tenho que sempre tentar trazer e manter o quadril dele o mais perto de mim possível. Certo, pessoal? Feito isso, eu vou fazer para começar a raspagem. Primeiro, mantenho a perna dele presa, não necessariamente presa, fechando o cadeado, mas sempre travada de alguma forma, né? Nunca deixo ela solta desse jeito, de forma que ele consiga tirar. Sempre controlando de alguma forma, poupando energia, não ficando travando demais necessariamente, tá? Às vezes, quando tá quase saindo o pé dele, uma maneira de travar é manter as duas pernas assim, mas normalmente aqui já é suficiente. E para evitar que ele distancie o quadril, que ele bote esse joelho para o chão, que ele comece a escapar demais de mim, normalmente eu vou controlar esse joelho dele aqui em cima, enquanto a minha outra mão lá está controlando o quadril, trazendo o quadril dele o mais perto para mim possível. Agora eu venho rápido aqui buscar a lapela dele, que normalmente no decorrer da luta já está solta, né? Mas se não tiver, eu solto ela rápido e passo para minha outra mão. Quando eu passo para minha outra mão, ó, eu venho pegar bem próximo à axila dele. Por quê? Com essa pegada de... Ó, minha mão lá atrás, ó. Com essa pegada de lapela, eu quero fazer com que ele, no final da raspagem, ele coloque as costas no chão aqui, ó, puxando ele para cá, certo? Ele vai querer, quando passa a minha guarda, vai querer virar o peito de frente comigo, ó. Volta lá, Bruno. Então, quando ele passa a minha guarda, o que eu tenho que fazer, ó, fazer ele virar para lá, vem virar de frente comigo, não deixar ele virar de frente comigo. Então, essa pegada aqui, ela tem que ser bem justa, bem forte, embaixo da axila. Feito isso, eu venho, estou controlando a perna dele aqui, dessa forma,
eu venho melhorar a minha pegada na lateral externa da perna dele, ó. Eu boto como se fosse a mão de soco, eu faço a pegada e a mão de soco no joelho, porque no final do movimento eu vou empurrar ele para lá, certo? Se essa minha pegada tá por cima, a puxada de pegada, ó, ela é mais fraca para eu levantar a perna dele. Então eu faço por baixo, que ao invés de puxar, eu empurro com a mão de soco, tá bom? Então voltando rapidinho, revendo tudo, tá na meia invertida, trago o quadril dele perto de mim, controlo o joelho, solto a lapela, passei justa para outra mão lá. Se ele tiver fugido do quadril aqui, eu já venho trazer o quadril para perto de novo. Melhora a minha pegada por fora do joelho dele e agora eu vou fazer a raspagem, tá? A primeira situação delas que eu vou fazer, botar os meus dois pés no chão e fazer uma ponte, jogando o Bruno lá para trás. E agora mantenho a perna de fora fixa no chão e a outra eu rodo lá por baixo, virando de 8 apoios. Aqui, se ele tenta virar para mim, eu empurro a perna dele para lá e subo. Se ele tenta virar para fora, eu puxo a perna dele para mim e subo, né? Então essa perna vai controlar o giro do meu adversário, se ele tenta rodar para fora ou tenta rodar para dentro, tá? Mais uma vez então. Tô na meia invertida, ganhei esgrima, o adversário virou, né? Perdão, tava na meia tradicional, ganhei esgrima, ele virou para meia invertida. Então, primeira coisa, abraço o quadril dele, controlo a perna para não escapar e trago o quadril dele o mais perto de mim possível, mantenho preso. Solto a lapela, transfiro para minha mão lá por baixo da axila dele, uma pegada limpa e justa, mais justa possível, e venho melhorar a pegada da minha mão no joelho dele, na parte externa da calça aqui. Agora vou fazer rápido uma base com os dois pés no chão e a ponte jogando ele lá atrás, empurrando meu adversário para a raspagem. Daqui venho virando, se ele tenta rodar para fora, puxo a perna dele para mim, se ele tenta virar para mim, empurro a perna dele para fora e subo estabilizando a posição. Pessoal, essa raspagem é bem interessante. Ela trabalha com a pegada de lapela aqui em cima, o controle da perna do adversário embaixo, porém ela deixa o quadril dele um pouco mais solto. E a gente viu a importância de trazer o quadril pra gente, tá? Então esse detalhe eu controlo o ponto de giro superior dele, que seria a região da escápula, cintura escapular. E embaixo eu tenho até um certo controle no quadril, mas lá na ponta do joelho, o que não é um controle direto abraçando o quadril do meu adversário. Então, eu tenho um controle de rotação, mas não de controle de distância. A gente vai ver depois uma segunda opção para controlar a distância, tá? Essa raspagem com as pegadas bem feitas, ela é muito eficiente e ela te dá uma raspagem limpa, já com ótimo controle lateral, né? Dominando perna, dominando lapela, prendendo bem o adversário. E com a mão por baixo do braço que te permite ir para as costas também, que é bem interessante, tá? Essa raspagem, ela é... Vamos praticar durante 10 minutos revezando, cada um fazendo um pouco, tá? Pessoal, tem movimentações que eu coloco um tempo cada um fazendo, tem movimentações que eu coloco revezando. Qual é a vantagem de colocar um tempo só e só uma pessoa fazendo durante um tempo? É que ela ganha experiência motora daquela situação, mais repetição conectada uma na outra, vai melhorando alguns movimentos. Quando a gente bota revezando, qual é a vantagem? A pessoa faz o movimento e toma o movimento, então ela vai sentindo os dois ângulos. O que incomoda mais ela quando ela toma, o que é mais difícil de fazer quando está aplicando. E aí com isso ela vai entendendo melhor a técnica, tá? Então cada uma delas tem a sua aplicação. Interessante que você, professor, entenda quando é mais vantajoso fazer revezando ou quando é mais vantajoso fazer repetição direta. Vamos agora então para a segunda raspagem de meia invertida, certo? Vamos lá de novo, Bruno, então. Dentro da mesma situação, vamos fazer agora sem o joelho fora, tá? O joelho agora preso dentro, mas a mesma situação. O que acontece? O Bruno, quando ele troca de meia, ele já vai trocando, tentando liberar o joelho. Então, mesmo que começa com o joelho preso, normalmente no final vai terminar do mesmo lado, tá? Ele vai começar a se distanciar de mim. Então, ganhei a esgrima, estou controlando o Bruno,
Tava soltando a lapela já para ir para fio dental, ele foi lá e foi. E olha só como ele já vem liberando o joelho, tá? Quem sabe trocar para meia invertida, ele sempre vai fazer desse jeito e vai terminar nesse posicionamento. Agora o que eu vou fazer? O Bruno caiu aqui e ele já começou a se distanciar, já começou a querer fugir o quadril. E eu não quero, então eu venho controlar a perna dele e venho trazer o quadril para perto de mim de novo. Como é que eu faço isso? Puxando, né, trazendo ele, a mão lá abraçando o quadril, e quando ele distancia demais de novo lá, eu posso fazer na gangorrinha e vou me colocando para baixo dele, certo? Vou virar um pouco assim, aí. Beleza, agora o que eu vou fazer? A minha raspagem, eu posso vir com a minha mão, pegar a nuca dele aqui em cima e raspar daqui, ó, puxando ele para o chão no final do movimento. É uma maneira de fazer, mas eu só faço isso quando o quadril dele está parado, não está distanciando de mim. Se ele está insistindo em distanciar o quadril de mim, eu mantenho a minha mão lá no quadril dele, puxando o tempo todo para perto de mim. E aqui do outro lado, de novo, eu venho fazer uma pegada na lateral externa da perna dele, para eu conseguir empurrar com a mão de soco de novo. Porque se eu pego aqui, ela escapa muito fácil. Então eu pego por baixo, aonde eu empurro ela, tá? Travando aqui. E vem agora inverter o meu cadeado, ó, para eu colocar esse meu gancho por baixo. E mesmo de gancho aqui, ó, eu tenho um ótimo controle da perna do meu adversário. Eu só não faço essa raspagem quando o Bruno está marcando a minha perna de fora aqui, ó, pegando bem. Aí eu costumo não raspar aqui, espero ele soltar. Se ele está pegando a perna de dentro ou outra pegada, não me importa muito, só não quero que ele mate a perna de fora. Então o que eu vou fazer? Pode manter na perna dentro ali, Bruno. Eu vou fazer rápido, ó, tiro a minha base rápido, piso no chão e chuto a perna dele lá em cima, ó, empurrando. E agora eu vou virando para cima dele. E da mesma forma, se ele roda para fora, eu puxo a perna para mim. Se ele roda para mim, eu empurro a perna para fora e subestabilizando, ó, a minha cabeça pesando aqui no ombro dele para ajudar a controlar, tá? Mais uma vez, então, detalhe importante, pessoal. Deixa eu fazer com o quadril virado para cá, que é mais fácil de mostrar. Eu posso raspar com esse gancho aqui, ó, jogando ele para lá, e posso raspar com esse gancho. Qual é a vantagem? Eu gosto de usar mais o de fora porque o de fora eu mantenho mais tempo. Quando eu raspo com o gancho de dentro, eu joguei ele para lá, agora para eu virar de barriga para o chão, eu preciso recolher essa perna. E quando eu recolho para subir, ele vai recolher também. E a gente vai ficar os dois brigando para subir aqui. Então tem um gasto maior de energia da minha parte para manter a raspagem. Quando eu uso o meu gancho de fora, ao mesmo tempo que eu estou empurrando para ele lá, eu mantenho o gancho, ó, eu já começo a recolher minha perna de fora. Então agora ele vai querer virar de barriga para frente para mim, vira para mim, ó. Eu ainda estou com o gancho controlando ele e já estou me virando aqui para subir. Por isso que eu prefiro muito mais usar essa perna de fora. E por que eu não faço quando ele está matando a minha perna de fora? Justamente porque eu preciso virar, preciso afundar essa minha perna para o chão. Então se eu chuto o Bruno aqui e ele mata a minha perna, eu não consigo subir. Então essa matada de perna incomoda demais. Ah, mas a outra perna, se ele mata a outra, não tem problema. Porque a outra mata lá, e por mais que ele tente empurrar para cima, ele não tem ângulo nem para conseguir voltar. O problema mesmo é essa perna aqui. E se ele está matando essa perna, o que eu faço? Eu costumo travar ele aqui, fico balançando, não raspo e espero ele trocar. Quando ele troca a pegada, eu jogo para raspagem. Ou e se ele não troca, eu costumo ficar aqui balançando, aí quebro a pegada dele e faço o movimento rápido, tá? Para eu conseguir atacar o meu adversário. Eu tento não me expor, não arriscar se ele está com aquela pegada forte, porque se ele souber utilizar ela, ele quebra a minha raspagem nessa posição. Mas se você for paciente, gerar desequilíbrio, fazer gangorrinha, você acaba forçando ele a trocar a pegada, te dando uma brecha para ataque, ou pode estourar a pegada como eu demonstrei aqui, tá bom? Essa movimentação
Também vamos fazer 10 minutos revezando, cada um fazendo um pouco. E depois a gente vai para uma dinâmica direta, tá? Partindo da meia guarda com esgrima, o passador vira para a meia invertida, tenta passar a guarda ou manter pelo menos por cima, enquanto que o guardeiro tenta raspar. Por favor, Bruno, pode deitar? Então vai ser um específico aqui, ó. Tô na meia guarda, o Bruno ganhou a esgrima, virei para a meia invertida. Agora daqui eu vou tentar passar a meia guarda do Bruno e ele vai tentar me raspar, tá? Pode raspar dali direto, pode voltar para a posição anterior, movimenta como você quiser, mas tente explorar bastante esse posicionamento de meia guarda como a gente veio fazendo agora, tá bom? Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.